Bem, tratando aqui de experiência religiosa, é bom observar, né, que a nossa prática religiosa, seja protestante, seja católico, seja evangélico pentecostal, né, pentecostal, seja o que for, né, é importante a gente observar que a religião nunca é vinculada apenas ao intelecto. Ela envolve igualmente as emoções, que elas são essenciais à vida humana. Então, você vai ter o conhecimento, mas você também tem que ter a experiência. Até lembra do que falamos agora há pouco entre os luteranos, fez sinal para falar? Entre os luteranos e os pietistas alemães, que é assim, tudo bem, você tem que ter bastante conteúdo sobre a sua fé, mas você precisa ter a sua experiência de fé. Então, e isso não tem a ver apenas com o protestantismo ou com o catolicismo, mas com a religião em si, porque a religião ela lida com o sagrado, ela lida com fenômenos religiosos, ela lida com algo, né, com a preocupação última do ser humano, né? Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, né? Aquela questão, né, de lidar com algo maior do que você, com algo além, né, do racional, digamos assim, e isso não tem como você só formalizar com argumentos. Isso de alguma forma mexe com você. Vou pegar um exemplo simples, não sei se eu já falei isso com vocês, mas assim, eu na igreja que eu pastoreei, eu tinha o quarto domingo, era o domingo que eu usava, né, para pregação evangelística e para a gente fazer trabalho evangelístico. Então a gente ia para a rua, chamava as pessoas, chegava de noite. Aí uma das duas coisas acontecia: se viesse visitante, era sermão evangelístico; se não houvesse visitante, era sermão doutrinário soteriológico. Então, de qualquer jeito, o assunto era o quê? Jesus, né? Era aquilo ali. E o que acontece? Eu tinha esse modo de trabalhar, e tinha vez que eu pregava sermão evangelístico, ninguém se decidia, e já teve vez de eu não pregar sermão evangelístico, né? Eu tinha pregado, se eu não me engano, acho que foi em Esdras ou em Ageu, não, acho que foi Esdras, naquela parte de Setar, Bozenai, Tatenai, aqueles caras que, por exemplo, fazem uma intriga, né, para que não haja a construção do templo. E aí o tema da mensagem aí vem aquela questão dos profetas, né, Ageu e Zacarias, não esqueci não, tá? De Ageu e Zacarias sobre a reconstrução. E aí o tema da mensagem era: você tem que vencer o quase, ou você precisa vencer o quase. Agora eu não lembro direito, né? E o subtítulo era: porque o quase não é nada, né? Por exemplo, uma mulher quase grávida, um cara quase rico, né? O quase branco, o quase preto, quase pobre, quase. O que é quase, né? E aí era uma pregação para a igreja. Chega na porta, né? Porque o bom batista ele vai para a porta cumprimentar o pessoal, escutar as indiretas, as flechadinhas, um amém, um glória a Deus. Alguém vai dizer Deus te abençoe. Uns vão dizer Deus te abençoe com força, outros vão fazer assim, outro vai sair pela outra porta. E aí naquele negócio assim, naquele clima que a gente está ali, uma irmã chega e fala assim: pastor, meu cunhado está entregando a vida para Jesus hoje. Eu, amém. Pastor, eu não quero viver no quase. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero ser um seguidor de Jesus. E você falou: que parte do sermão que eu falei isso? Eu não falei isso. Aí você percebe a importância da experiência. Porque no aspecto de cognição, tem a questão do quase, né? Pô, eu tenho que ser mais consagrado, eu tenho que ser mais dedicado, eu tenho que ser o marido melhor, eu tenho assim. Agora, no aspecto de experiência, Deus falou com ele um negócio que eu não faço a mínima ideia. Ele percebeu o que Deus estava exigindo dele naquele momento, e ele deve ter ficado até incomodado, porque o pastor não fez apelo naquela noite. Só quase, né? Só quase. E aí o que acontece? Ele chegou na cunhada como assim: fala para esse cara aí que eu estou me entregando para Jesus. Aí você percebe o que é a experiência? Ou seja, não estava nada arrumadinho para ele aceitar Jesus, mas Deus falou com ele. Voltando à religião, à organização, tem conhecimento de uma religião que
influência de governo, cada um do seu governo tem andado errado? Creio que não, né? Religiões progrediram, né? Bem, é aquele caso, a ordem, né? Assim, se você tiver a sua gaveta, né, organizada, faltou luz, você funciona normalmente. Se ela estiver desorganizada, pode estar com a luz mais clara do mundo. Fulano! Cadê minha cueca? Beltrano, cadê minha meia? Eu já falei pra fulana não usar meu sutiã. Cadê onde está a caixa de fósforo? Como é que eu... Ah, meu Deus, a chave, perdi a chave. Meu Deus, eu tenho que sair. E aí o cara tá lá fora para entregar o gás. Cadê a chave? Ninguém sabe onde está a chave. Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, a organização, ela faz parte da vida. O brasileiro não gosta muito e por isso o brasileiro sofre tanto, mas assim, a organização, ela faz parte da vida, né? Você separar meia hora para isso, 1 hora para aquilo, 2 horas para aquilo, tantos abdominais, né? Escrever tantos isso, fazer tanto não sei o que lá, pode parecer chato, mas assim, isso de certa forma, como dizia Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Então é aquele caso, a gente acha que disciplina é ficar preso, mas não é, né? Disciplina é você ser o motorista do seu carro, em vez de ficar no carona. Então, só que a gente prefere o carona, né? E cantar que o acaso vai me proteger. Só que, né? Às vezes o acaso não protege não, dá ruim, né? Então, quase protege. Gostei. Então, né? Assim, é claro que, obviamente, tem por exemplo, religião que eu, pelo menos, não tenho notícia é o zoroastrismo, né? Que, assim, teve uma influência, né, de conteúdos entre cristãos, entre judeus, né, principalmente os da diáspora, né? Então, assim, tem aquelas práticas que às vezes é de um povo, esse povo deixou de existir, mas algum conteúdo dessa religião acabou passando, né, para uma outra religião, daí onde assim, nenhuma religião é pura, toda religião pegou alguma coisa emprestada de alguma coisa, né? Então a gente vai ter questões em Israel que é produto do diálogo com outros povos, a gente vai ter questões no cristianismo que é produto do diálogo com o judaísmo e outras religiões, a gente vai ter, por exemplo, o protestantismo que perpetua algumas coisas do catolicismo. A gente tem o pentecostalismo que pega algumas coisas do protestantismo de missão, né? A gente tem o neopentecostalismo que pega alguma coisa, né, do protestantismo histórico, que pega alguma coisa do pentecostalismo, que pega alguma coisa das religiões matriciais brasileiras, né? Então, assim, e aí você olha e vê que assim, como é que eu posso dizer? Vai todo mundo dizer que a igreja neopentecostal é a única que tem sincretismo, mas partindo do princípio que sincretismo é mistura, eu não entendo, eu não consigo enxergar nenhuma religião como pura, né? Eu entendo que, por exemplo, os próprios batistas, que as pessoas batem na tecla, né, de que a igreja batista é uma igreja neotestamentária, e eu vou até repetir isso lendo os livros de história dos batistas, mas eu vejo que os batistas, eles bebem do liberalismo inglês, né? Eles, por exemplo, batem de frente com o absolutismo da coroa, tanto que por exemplo, na Inglaterra, né, o monarca mandava e desmandava. Hoje nem o Bolsonaro quer ser a rainha da Inglaterra, então a gente percebe que houve uma influência político-filosófica, né, naquele período. Os batistas surgem nisso daí, e até hoje, né, você percebe que o batista carrega no seu DNA uma dificuldade com a autoridade. A gente percebe que não é uma coisa muito simples, né? Eu estava falando agora há pouco com a turma aqui atrás, né, que assim, às vezes o pastor corta um dobrado para ter um líder, porque como ninguém obedece, ninguém quer ser líder. Pastor, pode contar comigo. Você vai pegar esse cargo? Não, pastor, só para apoiar. Entendeu? Então, aí o que acontece? Eu desconfio, né, dessa herança, né? E assim, você percebe que assim, as Assembleias de Deus, elas surgem num contexto do norte do Brasil. Aí você tem coronéis, você tem essas pessoas e tudo tal. Olha o perfil de linha de comando, de liderança. Olha a diferença da liderança no contexto batista. Todo mundo discute como se fosse um parlamento, né? E o pastor é meio que um executivo que vai exercer aquilo que o parlamento votou.
Deu para entender? Então, aí, por exemplo, você vai olhar uma situação dessa, numa Assembleia de Deus já tem aquela questão, o presidente do campo mandou, se você, por exemplo, mesmo sendo pastor, não atender e for para tal congregação, para não sei o que lá, você sabe que, né, você pode ser pastor, mas o presidente mandou. Né? Então, assim, a gente tem, nos metodistas, você já tem aquele sistema mais colegiado, né? Então, você tem aqueles bispos que tomam decisões, ou seja, há aparentemente uma democracia, né? Só que não é aquela coisa congregacional, mas é meio que representativa, digamos assim. Eles tomam as decisões e encaminham fulano para lá, para cá, aquela coisa todinha. Então, a gente vai observar que assim, a organização, ela é necessária, ela faz parte, né? Ela faz parte e assim, e mesmo entre nós, né, cristãos, há uma série de divergências, né, na questão, inclusive, né, da própria experiência. Por exemplo, se a gente não parar para observar o aspecto experiencial da religião, a gente vai ser aquilo, no caso da gente como cristão, protestante ou evangélico, o tal do crente nominal, ou católico não praticante, né? Ou seja, o fulano, ele foi encaminhado, iniciado naquela religião ali quando ele era pequeno, mas ele não tem vínculo nenhum com aquilo, né? Beleza. Então, diante dessa situação, nós vamos observar que a religião ela envolve emoções, né? Ela envolve, né, essas nossas reações, né, o nosso sentimento, né, porque isso é essencial, né, na vida humana, quanto o intelecto e a capacidade de pensar. Quer ver uma coisa interessante? Você compra as coisas, mas você não compra só porque você raciocinou e entende que precisa. Você estava lá na fila da drogaria, aí você viu aquele choquito ali na banca. Você não foi lá comprar choquito, você foi comprar álcool em gel, ou cloroquina, tá ok? Aí nesse caso, né, aí, por exemplo, você foi lá para comprar um medicamento, mas você viu o choquito. A boca salivou, você lembrou de quando você era pequeno e comprava choquito para comer, ou quando você pedia, o seu pai falava, agora não, né? E aí você, poxa, vou comprar esse choquito, né? Ou de repente, aquele rapaz ou aquela moça que, fazendo uso aqui, né, de um desafeto de talvez alguns de vocês, né, recorrendo ao fetiche da mercadoria, vai lá. Aí nesse caso, por exemplo, às vezes aquela pessoa que olha para aquele produto como se aquele produto, né, fosse, né, assim, agora, como é que é? Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda com Camaro amarelo, né? Então, ou seja, o indivíduo, né, assim, a respeito disso, eu não sei se é machismo, Nilce, mas tem gente que diz que carro é embelezador de homem, entendeu? Aí em relação a isso, por exemplo, às vezes, né, o que acontece? Né, que reparei que só a Nilce que riu. Então, por exemplo, em relação em relação a ela riu alto, agora entendi. Aí, por exemplo, a pessoa, ela nem sempre vai comprar porque ela precisa, mas ela vai comprar por causa de um sentimento, né? Então, assim, como o que eu falei, né, sobre aquela experiência daquele moço, assim, eu não preguei sobre salvação, eu não preguei sobre evangelismo, eu não preguei sobre Jesus, eu preguei em Esdras. E quem já me ouviu pregar sabe que eu não misturo as estações. Por exemplo, se eu quiser falar sobre Jesus, o bom pastor, eu vou falar em João 10:10, eu não vou falar em Salmo 23. Porque, de acordo com o autor do Salmo 23, Jesus ainda era desconhecido naquele contexto. Então, por uma questão de fidelidade, eu vou ficar no Salmo 23. E o pastor do Salmo 23 é Yahvé. Certo? É claro que assim,
Quem quiser dizer que o Jesus de hoje é o Yahvé de ontem e tal, aí vai e faz, mas vai fazer e vai ter que recorrer a muitos outros textos para fundamentar aquela afirmação. Eu prefiro ficar naquela palavra, e se eu for pregar um sermão temático, aí eu vou e brinco, mas agora, se for dentro do texto, eu vou ficar ali. Então, eu preguei em Esdras, falando de Esdras, falando do contexto de Esdras, falando da restauração do culto. E o cara foi e conseguiu pegar soteriologia, necessidade de salvação, de conversão, de confessar pecado. Aí ele fala assim, mas tá bom, vamos orar, né? Glória a Deus. Mas assim, percebe a questão da experiência? Foi além do cognitivo. Porque no cognitivo ele não faria aquilo. Porque cognitivamente eu não ativei essa resposta. Eu falei de outra coisa, né? Então, assim, a música, o canto e a dança, elas apelam para as emoções. É aquele caso, imagina, estou eu, né, pensando como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou comprar isso, como é que eu vou botar o leite lá em casa, e aí Midian Lima canta, amanheceu, nada pesquei, aí começa, parecia ser apenas mais um, porque mistura, né, é aqui em cima que vai, como qualquer outro, estava cansado, sem força, desanimado. Aí nessa brincadeira você abre o coração, você conversa com Deus, você vai, você descarrega a tua raiva, você pede misericórdia, você fica pedindo livramento. Por quê? Porque a música, foi lá no teu coração. E você naquele momento, você até esqueceu necessariamente assim, como é que eu faço para pagar? Não. Você já está numa outra dimensão, você já está assim, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai operar um milagre. Aí você já está assim, você está num outro nível. Assim, tua vida está toda ferrada, mas você já está se vendo lá. E isso não é cognitivo, porque no cognitivo é o seguinte, como é que eu vou chegar lá, meu Deus do céu? Eu não tenho como chegar lá. Mas o sentimento foi alcançado e a pessoa ela já saiu do culto com um sentimento diferente de quando entrou. Ela está indo meio que assim, mais um culto, vou lá, não estou a fim de ir, queria continuar vendo Netflix e tal, não sei o que, tal. Só que assim, quando ela sintoniza, existe a conexão, pronto, foi, né? Então isso acontece. É que nem, por exemplo, o próprio culto mesmo, o cara tá lá cantando, Deus está aqui, aleluia, não sente nada. Ele fica assim, meu Deus, tomara que esse culto acabe logo. E o Mengão, como é que tá? E o meu Botafogo, como é que tá meu Botafogo? Né? Agora, quando, por exemplo, ele está sentindo culto, né? É como, por exemplo, você tem, né? É isso que às vezes os coroas ficam com bronca dos adolescentes, né? Porque o adolescente está lá, incendeia, Senhor, a sua noiva, e pula e salta e volta para casa transpirando, cheio de endorfina, dopamina. O cara tá lá em cima, tá? E aí a gente quer que o cara fique naquele culto medieval. Né? E o que acontece? É um tipo de situação que às vezes, né, a pessoa não para perceber a importância disso no nosso coração. As luzes, as cores, a música, né? Se o tom é menor, se o tom é maior, se a música é daquela de celebração, se é aquela música mais de contrição, se tem aquele crescente perto do refrão, né? É fiel para cumprir. Aí o cara, a molecada já começa a ficar pulando aquele negócio todo, os velhos pira, né? Mas assim, eu não sei se dá para perceber que assim 45. Ixi, rapaz, deixa eu correr, porque vai tocar, né? Então, assim, na maioria das religiões, as pessoas elas extravasam a tristeza ou a alegria pela música instrumental. Lembra do profeta pedindo um tangedor, né? E pelo canto, né? Em algumas também pela dança, que é um meio bastante antigo de expressão religiosa. Nos rituais cristãos, os hinos cantados em coro, a música de órgão são parte importante da experiência geral. Muitas igrejas e templos contêm ainda obras de arte, pinturas, esculturas e peças de altar, que eu entendo que eu acho que o protestantismo perdeu tirando esse negócio. Sei lá, porque eu não vejo a arte como problema. Até porque a gente pode idolatrar o terno, a denominação, o púlpito, o cargo, a gente pode idolatrar um monte de coisa, né? Então, obras de arte que acendem a imaginação e as emoções. E aí,
né, para a gente fechar aqui, a gente pode observar, né, a importância da experiência, né, na nossa vida. Até que ponto, né, a sua vida cristã é uma vida só racional. Por exemplo, no concílio você vai responder quem é Deus, mas a pergunta que se faz é: quem é Deus para você? E aí eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu entendo que vale a pena reforçar aqui. É como um jornalista escrever sobre mim e o meu filho, que não sabe nada sobre mim, mas sabe o calor do meu abraço, sabe o que é ficar no meu colo, né? Sabe, né, o que é, por exemplo, tocar o meu rosto, sabe o que é eu querer dormir e ele pular em cima de mim. Me dá uma raiva. Mas o que acontece? É um tipo de coisa que, assim, o jornalista não sabe. E nem quero que saiba, né, gente? Aí nesse caso, por exemplo, eu não sei se dá para perceber que às vezes o teólogo é isso. Ele sabe um monte de coisa, mas ele não sabe o que é, né, estender os braços e Abba, Pai. Ele não sabe o que é ser pego no colo. Ele não sabe o que é ser tirado do berço. Ele só sabe descrever como jornalista. Então, até semana que vem. Quinta-feira que vem a gente está aí, mas semana que vem sobre religião e humanidade.